Ai. Agora estamos ouvindo? Tá, pode ir. Som ok? Então vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar a nossa webconferência da disciplina de Cultura e Mudança Organizacional. E hoje eu vou conversar aqui com o professor Erildo Ferreira. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que tem sido, professor, o desenvolvimento aí dessa disciplina até o momento? Essa disciplina tem alcançado aí os seus objetivos, tem tido bastante participação dos alunos, principalmente nos fóruns, onde diariamente eu acompanho a participação de todos. Eles têm manifestado suas opiniões com base nos vídeos que nós postamos lá. Colocamos vídeo, até uma explicação aqui, porque o vídeo é um filminho pequeno, 5, 6 minutos lá, que tem uma mensagem muito interessante. Na primeira semana, por exemplo, nós tivemos lá, para demonstrar a cultura organizacional, nós tivemos uma situação em que um funcionário de uma empresa americana, um gerente, foi designado para ir desempenhar sua função numa filial que eles tinham na Índia. E hoje tem acontecido muito isso. As empresas dos países considerados de primeiro mundo, eles montam filiais em países onde a mão de obra é mais barata, para vender os seus produtos para o resto do mundo. Então esse gerente foi até essa empresa, chegando lá, se deparou com uma situação totalmente diferente da que ele vivia nos Estados Unidos. Lá, as pessoas, muito afetividade assim, pelas suas famílias, vacas circulando por lá, então chocou ele de uma maneira brutal. Da mesma forma, ele tentou que as pessoas conversassem no estilo americano, para que as pessoas mesmo indianas, era um serviço de um call center, elas vendiam produtos pela internet, que elas pudessem se parecer como se fossem americanas. E não deu certo. Então, esse vídeo foi muito interessante, as pessoas responderam muito positivamente. Na próxima semana, nesta semana que está encerrando amanhã, nós também colocamos um vídeo, então, falando das situações da cultura organizacional. Então, muito positivo até agora, estamos muito satisfeitos com a participação das pessoas, dos alunos, e esperamos que eles continuem assim até o final. Legal. Então, pessoal, vocês devem ter notado aí que a gente está num ambiente novo, né? Então aconteceu aqui alguns probleminhas com os slides que o professor ia passar. Então a gente vai disponibilizar depois da webconferência aí os slides que ele vai utilizar para fazer a explicação aqui dele. Mas, então, depois para vocês vai ficar disponibilizado. E vamos passar então para essa parte, o professor vai fazer um apanhado geral para vocês poderem estudar para a prova, tudo, da disciplina, né? E vão mandando as perguntas aí para a gente responder no final. Então, professor, deixa eu passar a palavra agora. Ok, Júlio. Bom, pessoal, eu iniciei a nossa apresentação de hoje. Antes ainda de falarmos da cultura organizacional, eu quis mostrar para vocês alguns traços da cultura brasileira. Por exemplo, no primeiro slide, a ideia era já despertar a fome de todo mundo ali. Colocamos ali pratos típicos do Brasil, como churrasco, feijoada, as comidas do Nordeste, e dizendo que dentro do Brasil é cultural, a comida é um traço cultural também. Ou seja, cada lugar que você vai do país, você encontra um tipo de comida diferente. Ou às vezes com os mesmos ingredientes, mas preparados de forma diferente. Isso dá uma riqueza para a cultura brasileira, que o mundo todo vem para o Brasil para comer a nossa comida. E vem e gostam muito. Então, nós fizemos também daí outras situações culturais, como a dança, as músicas, o carnaval. Nós estamos encerrando o carnaval aí. É um traço cultural. Inclusive, quando você vai para outros países, normalmente as pessoas de lá lembram do Brasil por essas características. Comida, carnaval. E o outro elemento também que é muito lembrado no Brasil, fora do Brasil,
é a questão do futebol, ou seja, nós temos uma cultura pelo futebol como o esporte principal do Brasil. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eles têm outros esportes, como futebol americano, como aquele beisebol, basquete e assim por diante. Futebol já não é tão apreciado lá, embora tenha crescido muito e acreditamos que daqui a uns tempos está mudando essa cultura lá. O futebol ainda vai acabar sendo um esporte lá de nível nacional. Então nós temos essas questões. Aí eu trouxe para vocês uma tirinha que achei muito interessante para ilustrar também, que fala sobre o jeitinho brasileiro. Mas o que o jeitinho brasileiro tem a ver com a nossa cultura? Tem tudo. Nós somos muito de improvisar as coisas. Esse é um traço da nossa cultura. Nós improvisamos, nós criamos atalhos, e quero ressaltar aqui que muitos desses atalhos, muito dessas abreviações, elas são feitas de maneira natural, de uma maneira positiva, que até agregam valor cultural, mas tem muito jeitinho brasileiro que acaba ofendendo até a cultura brasileira, e faz parte da cultura. Veja, é um traço negativo que fere a nossa cultura e faz parte da cultura ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês vão perceber ali num dos slides, aposto que vocês já observaram isso alguma vez. Tem uma fila de pessoas, todo mundo lá na fila, há tempos lá naquela fila, de repente chega alguém lá no início da fila e começa a conversar com aquela pessoa que está ali na fila. Às vezes, eles nem se conhecem, mas ele puxa papo, fala de futebol, fala de política, fala do cotidiano, fala, enfim, de qualquer coisa. Mas para que isso? Para ele ficar ali. Aí a fila vai andando e ele vai andando junto. Daqui a pouco ele está inserido na fila. Isso é um jeitinho brasileiro que, de certa forma, desrespeita todas as pessoas que já estão ali há mais tempo. Às vezes, algumas pessoas nem percebem isso, mas acontece muito. Vocês talvez já presenciaram essa situação em algum momento. Então, a cultura brasileira, ela tem muito desses traços que alguns positivos e alguns negativos. A maioria, eu diria, são positivos. Mas, falando agora um pouco, falando sobre a nossa cultura organizacional. O que é cultura organizacional? Então eu falei aqui para vocês, eu falei dessas situações justamente para puxar um gancho para vocês, para fazer um link com o que eu pretendo falar aqui sobre a cultura organizacional. Então nós podemos dizer que cultura são costumes, são jeitos de se trabalhar, são modos de se fazer as coisas. Então, como nós falamos aqui da comida, por exemplo, às vezes você pega que os ingredientes são os mesmos, mas são pratos diferentes, são situações diferentes. A cultura organizacional também é formada por pessoas, das quais tem os costumes. As pessoas, elas estão acostumadas a trabalhar de uma determinada forma e assim por diante. Conforme vocês viram no vídeo lá da primeira semana, do cidadão lá que foi dos Estados Unidos para a Índia, que eu falei agora há pouco. Então, o que é uma organização? Organização, ela é composta basicamente, conforme está no material de vocês, de duas partes principais, que é o indivíduo, a pessoa, e a própria estrutura, a parte física. Enfim, aí o que nós temos? Sendo essa cultura organizacional, então, formado por esses dois traços. Então, o que é a cultura organizacional? Desde quando que essa cultura tem importância? Nós podemos dizer que a cultura, ela sempre teve importância na vida das organizações. Desde esse modelo que nós vemos aí, desde o século XVIII, quando as empresas modificaram e foram criadas as empresas, como nós conhecemos hoje, ao longo dos anos elas foram se modificando. Mas principalmente agora, no final do século XX e no início do século XXI, nós temos uma acentuada mudança na cultura. Ou seja, a cultura começa a ter uma importância muito grande. Por quê? Vejam, vou dar um exemplo aqui. Antes, as empresas diziam assim, eu vou vender
este aparelho, esse carro, da cor azul, e o cidadão vai comprar esse carro da cor azul. E o cidadão ia lá e comprava o carro da cor azul e ficava 10, 20 anos com aquele carro e não tinha problema. Quem determinava o padrão de consumo muitas vezes era a organização. O que aconteceu no século XX e no início do século XXI? Nós tivemos um crescimento muito grande, tanto das pessoas quanto dos modos de consumo. Aliado a isso, a comunicação, ou seja, os indivíduos, nós, as pessoas, tivemos muito mais acesso, nós sabemos muito mais dos produtos. E com o crescimento das pessoas, cresceu também a concorrência e a disponibilidade de produtos. Então, o que aconteceu? Sendo isso, as empresas já não são mais elas que determinam as coisas. Então, se antes a minha ideia era vender lá o carro azul e você vai comprar isso, hoje em dia eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que ver o que a pessoa quer comprar. Não é só a cor, que tipo de carro, que característica que eu quero, tanto é que vocês vejam aí no mercado, as empresas se degladiando todo dia na competição, em uma competição para poder atender aos desejos dos clientes. E para que as empresas possam fazer isso, elas têm que mudar a sua cultura. O fato de eu imaginar que as pessoas querem aquilo que eu quero oferecer é uma coisa que precisa ser mudado. É um traço, se uma empresa ainda tem essa cultura, ela precisa mudar. Senão o que vai acontecer com ela? Obviamente que ela vai sair do mercado. Então a cultura significa essa questão esse cultivo da inteligência, educação e diria até o aperfeiçoamento das características, das capacidades humanas. Entenderam? Então essa é uma questão da cultura organizacional. Não podemos definir, obviamente, a cultura organizacional a partir de um princípio. Existem 200, 300, 500 definições de cultura, mas todas elas vão levar em conta que esse processo de costume, baseado em ritos, em crenças e tudo mais. Bom, uma outra situação que nós temos que pensar assim são nas questões, no que esses valores, essas crenças, o que eles refletem para a organização. Ou seja, eles servem para orientar os indivíduos dentro de um processo organizacional. Ou seja, nós temos ali dentro da organização vários costumes, que são ditos já, esses costumes que já são estabelecidos, e as pessoas, quando entram numa organização, é como se a pessoa assumisse a cultura daquela organização. A pessoa absorvesse aquela cultura. Agora, não necessariamente que a pessoa absorva essa cultura de forma negativa, aliás, de forma positiva. Em alguns casos, algumas pessoas não concordam. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa que a cultura é que o almoço lá é às 4 horas da tarde, você é acostumado a almoçar meio-dia. Você precisa trabalhar, então no começo pode ser até que você vá se adaptando a isso, mas daqui a um pouco você não suporta mais e acaba saindo, então você não absorveu positivamente. Alguns não estão nem aí, se vão almoçar às 4, às 5, às 3, e ele vai se adaptar à cultura. Aí vem uma questão aqui. Mas quem que deve se adaptar à cultura? É o indivíduo que se adapta à cultura organizacional ou é a cultura que tem que se adaptar ao indivíduo? E aí? Essa questão é muito interessante. Vejam só. Na verdade, a cultura ela está lá já instalada. Então, eu chego lá na empresa, vou desempenhar meu trabalho lá naquela empresa, e tem lá, o dia que eu cheguei lá, já tem uma cultura. Se eu pensar diferente do que está lá, eu tenho que arrumar estratégias para tentar modificar essa cultura. Se eu simplesmente quiser, de uma hora para outra, de uma forma rígida, mudar tudo que está lá, obviamente que não vai dar certo. Então eu preciso entender aquela cultura para depois, se possível,
é possível mudar em alguns casos, eu consegui fazer essa mudança. Por exemplo, vejam, eu já falei aqui esses dias falei com vocês sobre um exemplo de uma empresa que tem no Brasil inteiro. Vamos pegar aqui um banco, por exemplo. E tem um gerente de um banco que trabalha aqui na região sul, em qualquer um lugar aqui na região sul, por exemplo. E ele é habituado aqui a tomar café, a tomar chimarrão, conversar de uma forma mais íntima com as pessoas, assim, de amizade. As pessoas não vão, às vezes, no banco só para fazer operações bancárias, mas às vezes passam lá só para conversar. Enfim, ele tem um sistema instalado naquela agência bancária. Aí ele é transferido lá para o Nordeste, lá para uma região totalmente diferente. Ele chega lá, a linguagem é diferente, a linguagem, todos os tipos de linguagem, inclusive linguagem corporal, os costumes das pessoas são diferentes, os hábitos, e estou falando aqui dos colegas de trabalho dele. Aí ele chega lá, se depara de repente com um policial trabalhando de bermuda, ou segurança lá na porta trabalhando de bermuda. Ele nunca viu o segurança trabalhar de bermuda aqui no sul, mas lá, em função do calor, da situação climática, é possível trabalhando de camiseta. Então, são coisas que vão espantar ele, que vai chocar ele num primeiro momento. Mas ele precisa se adaptar à cultura. Então, primeiro, respondendo ali quem que deve se adaptar a quem, a pessoa deve entender a mudança, entender a cultura, e ele, no princípio, ele se enquadra nessa cultura, entende ela, e se for possível, se ele entender que deve mudar algumas coisas lá para o bem do serviço, ele vai tentar mudar. Se ele vai conseguir, vai depender das estratégias que ele implante. É possível que seja mudado, mas não é uma questão obrigatória, que a cultura vai ser mudada. Isso depende. E não adianta ter a relação de poder aqui, não, mas eu mando, a empresa é minha e vai ser do jeito que eu quero. Nada disso. Quem compõe a empresa são pessoas. Daqui a pouco a pessoa querendo ter uma forma extremamente rígida, ela acaba até não tendo pessoas para trabalhar. Uma outra situação que nós vemos aqui sendo dentro da cultura brasileira, por exemplo, a cultura brasileira, a cultura organizacional brasileira é diferente da cultura organizacional latina ou europeia, de outros, os asiáticos, por exemplo. Claro que é diferente. Nós temos uma situação totalmente diferente. Por exemplo, cultos da personalidade, presença. Nós temos aí, por exemplo, alguns traços que ainda, vejam só do tanto que estamos falando aqui, alguns traços decorrentes da nossa colonização. Nós já fomos, fomos colonizados há quanto tempo? Ou seja, nós ainda desempenhamos algumas questões culturais lá do passado. Outra coisa, a ausência de culto ao trabalho, que é um dos traços da cultura brasileira também. O trabalho, para muita gente, ele é aquela situação assim, eu vou trabalhar só porque eu preciso, não importa se eu gosto ou se eu não gosto, eu estando recebendo o meu, está ótimo. E ele acaba desempenhando o trabalho sem vontade, parecendo até uma máquina. Isso em alguns países não é um traço cultural. As pessoas trabalham porque elas gostam do seu trabalho, elas vão trabalhar, elas amam. Não que nós não tenhamos isso. Quando nós falamos assim, essas questões é de modo geral, mas nós temos, logicamente, todo tipo de pessoas que se enquadram, e todas as formas de culto se enquadrariam aí também. Uma outra situação também, nós temos a religiosidade. Por exemplo, é comum você chegar em alguma empresa e você ver lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Jesus Cristo, uma frase, uma cruz, um crucifixo ali,
e tudo mais. Isso é uma religiosidade que é nossa aqui. Nós cultuamos alguns santos e santas e assim por diante. Então, nós temos, você vai também, por exemplo, na Índia, é muito comum também, vai nos países asiáticos também, e assim por diante. Já tem lugares, empresas em alguns lugares, que eles não têm nenhum culto a nenhuma religiosidade. Mas nós temos aqui. Outra situação. Essa é uma questão da cultura brasileira. Atitude de tirar proveito em relação ao Estado. Olha, eu sou o primeiro a cobrar, eu, cidadão brasileiro, mas eu sou, às vezes, o último a cumprir a minha obrigação. O Estado é formado por uma relação de direitos e deveres. Eu quero que o Estado faça tudo por mim, mas o que eu faço? Eu pago meus impostos em dia? Às vezes eu estou reclamando, mas eu estou reclamando lá da minha rua que está estragada, ou do imposto que está muito caro, mas o que eu faço? Não faço nada. Outra coisa, eu tenho interesse em tirar, essa é uma cultura do povo brasileiro, interesse em tirar proveito em relação ao Estado. Proveito do povo brasileiro, da maioria. Estamos falando aqui de modo geral, de forma alguma especificando, dizendo que todo mundo faz isso. Não é isso. Mas um traço cultural bem forte nosso, que se nós pudermos não pagar imposto, é melhor. Se eu puder agora, ontem começou as declarações do imposto de renda, nossa, todo mundo, eu já vi muitas pessoas reclamando, se eu não puder pagar, se eu puder não pagar, aliás, eu não vou pagar, mas eu quero as coisas que eu quero a estrada, eu quero a saúde, eu quero a segurança. Então nós não temos assim uma relação racional, às vezes, com as coisas do Estado. Então nós temos uma outra situação dentro da cultura brasileira, personalismo, hierarquia, malandragem. Vejam, a malandragem aqui, não estamos falando aqui do malandro de uma forma pejorativa somente, mas a malandragem que é flexibilidade, adaptabilidade, ou seja, um meio da pessoa navegar ali socialmente, em alguns casos o jeitinho. Nós já falamos aqui o jeitinho das características, que tem jeitinhos que são bons, que servem até para uma obra, para alguma questão coletiva, mas tem jeitinhos também que são perniciosos. E é uma situação aqui. Por exemplo, aqui, a nossa questão da flexibilidade. Nós somos flexíveis no sentido assim, tem uma reunião 8 horas da noite. Mas se eu chegar às 8h15 não tem problema, porque a reunião, nós dizemos assim, a reunião nunca começa no horário. Nós mesmos, então, não estamos preocupados de chegar um pouquinho mais tarde, porque nós já temos enraizado que a reunião nunca começa no horário. Ou seja, é como se nenhuma reunião no Brasil começasse no mesmo horário, no horário que foi determinada. Então, como eu sei que não vai começar, então, ao invés de eu sair, eu estou saindo de casa, mas está passando um programa que eu gosto, então deixa eu terminar de assistir, depois eu chego lá na reunião. Isso é uma questão cultural. Nossa, tem países, vou dar um exemplo aqui, tem outros países também, mas vocês já ouviram falar por exemplo, da Inglaterra, que são mais rígidos nessa questão do horário. Na Alemanha também. Eu mesmo presenciei um caso uma vez, aqui em Guarapuava, fui designado para acompanhar uma comitiva de alemães que estavam aqui em Guarapuava, e nós marcávamos para sair, por exemplo, no outro dia, 7 horas da manhã. E obviamente que nós já fomos avisados, eles são muito rígidos no horário. Nós chegávamos lá 10 para 7 para sair, porque nós sabíamos que teria que sair às 7. Acreditem, todos já tinham tomado café, já estavam com suas coisas totalmente prontas. Então nós poderíamos já sair 10 para 7. Já estavam lá, alguns até apavorados lá. Ou seja, eles são rígidos no horário. Nós já não. Como a reunião não vai começar no mesmo horário, então...
então, nós temos essas características assim. E uma outra coisa, queria fazer uma pergunta para vocês refletirem, que inclusive está no material que eu mandei para vocês. Aliás, eu já até respondi aqui, né, que você considera que o jeitinho faz parte da cultura brasileira? Então o jeitinho faz parte, entenderam? Outra coisa, você já ouviu falar da prática do jeitinho brasileiro? Ou seja, talvez aqui eu vou falar uma questão, quem de nós já não fez algum jeitinho brasileiro? Não estou falando aqui da questão pejorativa, um jeitinho maldoso que vai prejudicar alguém. Um jeitinho, às vezes até para ajudar alguém e tudo mais. Então, dentro desse aspecto, nós vemos que a cultura organizacional, dentro das empresas, ela é muito forte. Eu vou dar um exemplo aqui de jeitinho brasileiro que acontece nas empresas e acontecia muito antes. Assim, eu tenho que assinar meu ponto às 7 horas da manhã. Mas eu vou chegar às 7h15. Aí eu ligo para um colega que vai chegar às 7, escuta, assine para mim lá no meu lugar, faça um rabisco lá. O meu colega vai dar um jeitinho, vai me ajudar e às vezes pode se prejudicar por isso, porque se a empresa vê que ele fez isso, obviamente que ela não vai gostar. Então, olha só, a nossa cultura organizacional, nós temos aí duas visões, né, duas visões, de acordo com o que está lá no livro de vocês, né, uma visão gerencial, que é uma variável, dentro de uma visão gerencial, é uma variável quantificável e manipulável. Então, dentro da visão gerencial, a cultura pode ser medida e ela pode ser mudada e manipulável. Até certo ponto pode ser verdade isso. E dentro da visão antropológica, ela se estrutura pelo jogo de atores que agem na organização. Dentro das organizações, por exemplo, tem as interações sociais, tem os grupos formais, os grupos informais, ou seja, dentro desse prisma da visão antropológica, não há como manipular a cultura, mas sim como acompanhar o seu processo de desenvolvimento, uma vez que ela é vista como dinâmica, ou seja, em constante mutação. Obviamente que se enquadra mais para uma questão assim de debate essa visão antropológica. Eu até considero ela muito mais estruturada do que somente a visão gerencial. A visão gerencial é aquela, eu posso medir a cultura e mudar ela a hora que eu quero. Bom, então, nós temos aí no material que vai ser apresentado para vocês, é uma síntese daquele material que vocês já possuem, vocês já têm esse material aí, e vocês vão poder, então, tirar dúvidas também nos fóruns que vocês queiram tirar comigo, ou mandar mensagens, e assim. Outra coisa, daí nós temos que falar um pouquinho, precisamos falar as organizações públicas. Vejam, nós falamos um pouquinho aqui, só para fazer uma divisão aqui. Primeiro nós falamos da cultura de modo geral, cultura brasileira, os costumes e tal. Aí depois nós falamos da cultura das organizações, algumas características, alguns traços. Obviamente que esse assunto cultura, ele é muito extenso. Nós ficaríamos aqui 10 dias falando e nunca esgotaríamos esse assunto. Mas agora nós precisamos falar um pouquinho também da organização pública. Uma pergunta que eu faço para você. Se alguém falar assim para você, vá lá na repartição pública fazer tal coisa para mim. O que você vai pensar na hora? Puxa vida, vou lá naquela organização pública, lá é demorado, ninguém atende direito, vão me mandar para outro lugar. Então, essa é uma característica da cultura. Se é verdade ou não, é outra história. Mas nós temos um preconceito sobre a estrutura pública, sobre as organizações públicas. Ou seja, elas dependem mais de um ambiente sociopolítico, os funcionários estão lá
na organização pública, isso é que eu quero atestar também, tem muitos funcionários que só agem da maneira que agem porque eles estão no setor público. Porque se ele fizesse exatamente o que ele está fazendo ali numa organização privada, ele seria demitido na hora. Porque na organização pública tem a chamada autonomia ou chamada estabilidade funcional. Ou seja, para ser demitido um funcionário público, até é possível, claro, mas é muito mais difícil. Então, muitos maus servidores se apegam a essa situação e acabam prestando um horroroso serviço para a população que, em primeira parte, está arcando com seus salários através do imposto. Então, vejam, isso é uma questão, um traço do funcionário da organização pública. Então, a autonomia, uma organização pública, a autonomia na direção de seus negócios é relativa, visto que seu mandato vem do governo e tudo mais. Ou seja, o gestor, muitas vezes, ele tem uma autonomia relativa, ele tem um tempo determinado que ele vai ficar ali, e às vezes ele faz uma coisa e ele sabe que o outro vai desmanchar e assim por diante. Mas algumas características básicas. Apego às regras e rotinas, muitas rotinas lá, e as pessoas fazem aquilo há 50 anos e eles são apegados àquilo. Supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações, apego ao poder. Você pega ali, por exemplo, eu preciso de alguma coisa da prefeitura, mas quem que é meu amigo lá? Meu amigo é o fulano e tal, então eu vou falar com ele. Não vou seguir o caminho normal, vou falar com o meu amigo que ele vai facilitar para mim, que é um paternalismo ali nas relações. Outra situação, burocratismo, que é o excesso de controle de procedimentos, é muito controle. Outra situação, aversão a empreendedores. Você, dentro de organizações públicas, às vezes até as pessoas podem até ter iniciativa para mudar, para melhorar, mas às vezes ele não tem autonomia pelo próprio ambiente, é mesclado ali de pessoas que estão no quadro de carreira e pessoas que vêm de fora por indicações políticas, então é complicada essa situação e daí você cria uma barreira a empreendedores. Levar vantagem, nós já falamos sobre isso, e assim por diante. Bom, então, pessoal, a cultura nas organizações públicas, ela pode ser mudada? Pode também, mas é muito mais difícil de ser mudada. Por quê? Imagine, pegar um gestor público, os prefeitos que assumiram agora, no dia 1º de janeiro, eles têm 4 anos para trabalhar. E eles chegam lá na prefeitura, já tem um quadro de funcionários que já está lá, e às vezes tem gente que nem sabe o que está fazendo lá, mas está cheio de gente lá para trabalhar. Então, para ele, e muitos dos que estão ali, antes de ser servidores, são cidadãos, são eleitores, e muitos não votaram para que aquele prefeito assumisse o seu cargo ali. Isso vale para governador, para presidente e tudo mais. Então, ele vai fazer aquilo que ele acha que tem que ser feito e alguns vão, inclusive, prejudicar. Eu vi algumas reportagens agora que alguns prefeitos assumiram. Imaginem só, todos os históricos de informação da prefeitura, os dados de contribuintes, todas as informações que estavam nos computadores foram zeradas, foram apagadas. Vejam, isso é uma situação extremamente complicada. Logicamente que sozinho não foi apagado, alguém apagou. Isso é uma questão cultural. Ou seja, a pessoa que está lá, o servidor, em vez de pensar não no gestor, mas na função que ele tem enquanto servidor público, não. Antes disso, ele tem a questão pessoal. Bom, e assim por diante. Então, pessoal, essas 3 questões aí, essas 3 situações, elas retratam um pouco da nossa cultura organizacional, do que é, como que elas ocorrem, é possível mudar. Dentro do setor privado
é mais fácil mudar do que no setor público, as características do setor privado e do setor público em relação à cultura, e assim por diante. Então eu vou ficar à disposição de vocês também nos fóruns, para que esse nosso debate não precisa, essa nossa conversa, aliás, não precisa ser encerrada aqui, se alguns de vocês não conseguirem, por exemplo, formular alguma pergunta, podem mandar lá no fórum ou numa mensagem diretamente para mim, que eu terei prazer em encaminhar a resposta para vocês. Fiquem à vontade. Beleza. Vi que já chegaram várias perguntas lá, professor. Só gostaria de perguntar uma coisa antes. Perguntando mais em relação aí à psicologia dos agentes envolvidos, né, nas organizações. A questão do medo é uma coisa que pode influenciar muito numa organização? Isso muda. Interfere tanto nas organizações privadas quanto nas organizações públicas. As pessoas têm medo de mudança. E outra coisa, nós vamos pensar assim, a cultura precisa às vezes ser mudada para melhorar, para modificar, para se adequar ao mercado e tudo mais. E essa mudança, ela mexe diretamente com as pessoas que fazem, porque a organização só existe por causa das pessoas. Então, obviamente, alguém vai ser afetado. E, às vezes, essa mudança vai tirar a pessoa do seu status. E ele fica com medo disso. Então, ele vai fazer de tudo, vai influenciar pessoas, vai, inclusive, manipular dados quando for possível, apagar informações, desvirtuar as informações, vai fazer de tudo por medo de que aquela mudança lhe prejudique, ou seja, traga algum malefício para ele, alguma coisa que ele que ele desconhece. E o que pode ser feito para incentivar a mudança nessas pessoas que são mais resistentes? Sim, olha, conforme nós falamos ali no começo, a primeira coisa que um gestor deve fazer no ambiente novo de trabalho é conhecer a cultura e as pessoas. Como se trata de pessoas, as pessoas têm sentimentos, têm insegurança, têm uma série de situações que podem ser trabalhadas. Então, o gestor, ao chegar em um ambiente desconhecido, a primeira coisa é conhecer essa cultura e se aproximar das pessoas. Aí que entra o papel da liderança. Mostrar para a pessoa que às vezes é importante aquela mudança e aquela mudança pode inclusive ser benéfica para as pessoas. É mostrar o caminho. Esse é o papel do líder. De fazer essa interação entre o que precisa ser mudado e as pessoas que vão participar do processo de mudança. Então, obviamente, nós não podemos chegar lá, você é contra, você está fora. Você é contra, você está fora. Aí o gestor está também agindo de uma maneira não compreendendo a posição das pessoas. Claro que pode chegar a algum ponto que as pessoas realmente não se adaptarem, que você precisa fazer mudanças, inclusive, das pessoas. Mas aí é uma outra, continuidade do próprio processo. Certo. Então vamos lá para algumas perguntas que o pessoal mandou. O José perguntou lá, professor, para que se aspire uma cultura organizacional ideal em nosso país, longe do jeitinho brasileiro e outros vícios, quais seriam os setores públicos ou privados que deveriam se impor? E quais seriam as resistências? Olha, eu acho essa pergunta muito interessante do José Nilson. Daí nós temos que perguntar assim, que tipo de país que nós queremos? O que nós queremos? O que eu considero ideal? Então, aí vai começar por quem, José Nilson? Por você, por mim, pelo Júlio, pela Patrícia, por cada um de nós. Se nós queremos um país melhor, então eu tenho que começar por mim, de fazer esse país melhor. Eu quero um país melhor, mas eu não vou pagar meu imposto. Eu não vou fazer as coisas como elas devem ser feitas. Eu não vou cuidar do bem público, por exemplo, que vocês vejam quantas praças destruídas, quantas coisas. Então, se nós queremos um país melhor, um país ideal, nós precisamos fazer a nossa parte. Inclusive, começando pela própria mudança, escolhendo quem vai nos representar.
É brincadeira, às vezes, nós imaginarmos que tem tipos de representantes nossos que não seriam representantes dos cidadãos em lugar nenhum no mundo. Mas aqui são nossos representantes. Basta a pessoa ir na televisão, fazer uma macaquice lá, uma micagem, sei lá, que as pessoas se encantam, votam naquela pessoa como representante. Ou outras situações mais. Então, José Nilson, eu diria o seguinte, nós queremos um país ideal, nós temos que começar por nós mesmos. E você fala no final ali sobre a questão da resistência. Quais seriam as resistências? As nossas. Quais são as nossas resistências? Todas aquelas que nós vamos achar que vão ser ruins para nós. Só para se ter uma ideia, o governo brasileiro, em todas as instâncias, ele faz o que ele quer. Não é o que nós, brasileiros, queremos, é o que ele quer e da maneira que ele quer. São 513 deputados e mais 81 senadores que fazem o que querem por esse país. E nós aqui, só batemos palmas. Nós vemos uma presidente da República ou um presidente da República falar qualquer besteira e nós batemos palma. Isso nós precisamos mudar. Nós temos que mudar a concepção de ver o nosso país, de fazer as coisas de acordo com o que precisa ser feito, exigir de quem tem que ser cobrado e assim por diante. Então começa a mudança para um país ideal, começa por nós. A Laura Maria, ela apontou a questão da burocracia, né, dentro do setor público, que ela perguntou se isso seria uma das resistências à implantação de uma cultura organizacional na gestão pública. Olha, a burocracia, na forma weberiana de ser, ela não foi criada para prejudicar. A burocracia, o que estraga no setor público é o excesso de burocracia, o excesso de formalismo, o excesso de procedimentos, o excesso de situações que acarretam e tornam aquele processo muito lento. Uma empresa pública, por exemplo, ela não tem como competir com uma empresa privada. E não tem como ser administrada uma empresa pública como eu administro uma empresa privada. Não existe. Por exemplo, na empresa privada, eu quero trocar meu computador que está muito lento. Eu ligo para alguém, faço ali, vejo qual que é o melhor preço e compro no dia eu estou com o computador. Na empresa privada, às vezes eu vou demorar uma semana, um mês, 2 meses para trocar o meu computador. Então, então a burocracia é que impede que nós tenhamos uma administração pública até melhor, na minha opinião. Mas não a burocracia originária, mas assim o excesso de burocracia. O Rogério, professor Arildo, o que você acha da questão de que na administração pública, muitos novos administradores, por sua cultura organizacional, preferem começar do zero, muitas coisas que funcionavam corretamente, inclusive até mudando servidores para outros setores, necessitando dessa forma uma fase inicial de aprendizagem? Olha, essa é uma questão cultural também, ou seja, eu quero impor a minha marca, o meu jeito de administrar. E o meu jeito, às vezes, não é o jeito que a cidade precisa, que a organização precisa. Acontece, e é difícil começar do zero uma organização pública, um mandato, porque são 4 anos, no máximo 8. E como é que vai começar do zero uma nova gestão, mesmo que eu mude de lugar, a pessoa que trabalhava aqui nesse setor vai para o outro, do outro vai para o outro, e assim por diante. Mas é impossível começar do zero, porque eu já começo com uma estrutura que já existe uma cultura instalada. Já existem pessoas que estão trabalhando lá algumas há muitos anos, já estão lá naqueles setores. Então é muito difícil de começar do zero, de parar a máquina administrativa e dizer assim, vamos parar e daqui em diante vai ser assim. É muito difícil. Mas o gestor, ele vai aos poucos, mudando e em 8 anos, 4 anos, ele pode sim fazer grandes mudanças significativas e positivas dentro da sua gestão, melhorando aí a relação entre os serviços disponibilizados pelo setor público e
absorvidos pela população. Professor, então a gente está chegando ao nosso final do nosso web. Você poderia falar um pouquinho sobre a questão da prova, como é que vai ser, para eles estudarem, hein? Ótimo. A prova foi elaborada já antes ainda do início da disciplina. Olha, eu diria assim, ó, vocês devem se concentrar nos questionários, é uma boa referência, e também no livro base que vocês têm, o livro do Berg. Vocês devem, ali, dar uma leitura boa no livro, dar uma revisada nos questionários e tudo mais, que vocês não vão ter dúvidas nenhuma para realizar essa prova. Outra coisa, pensem antes. Muitas das questões ali eu analiso assim. Vamos supor que eu não tivesse aquela parte daquela questão, eu não lembre exatamente onde está lá no livro, porque dificilmente alguém vai lembrar de tudo. Mas leia atentamente a questão e tente entender qual que é o fundamento. Eu estava vendo esses dias uma questão que tem ali, que fala sobre as resistências à mudança. Então, se eu ler, eu não precisaria, por dedução, eu consigo responder aquela questão. E a prova vai ser assim, a prova tem 2 questões dissertativas e tem várias questões, as demais questões são alternativas. Então, são 10 questões ali alternativas que você, lendo, às vezes leia bem a pergunta, que você, às vezes, na própria pergunta já tem um indicativo para uma resposta positiva. Antes de encerrar, professor, chegou mais uma pergunta lá que é bem interessante, do José Nilson. Atualmente, qual estágio você acha que estamos vivendo nos traços da nossa cultura organizacional? Se temos amadurecido ou precisamos ser racionais, a exemplo do que vem acontecendo com a punição na política? Olha, eu fico muito feliz de entender esse momento que nós estamos evoluindo, sim. Eu acredito que o povo brasileiro, ele viu que já passou da hora dele tomar uma posição frente ao seu país, uma posição frente à sua vida, porque o país somos nós que precisamos dos serviços e tudo mais. E nós temos visto muitas iniciativas positivas, que têm ajudado bastante o Brasil. E é importante isso. Então, eu acho que nós estamos amadurecendo, usando o teu termo ali, positivamente. Acredito que nós estamos melhorando e se nós continuarmos fazendo a nossa parte, cobrando das nossas autoridades, aí sim nós podemos vislumbrar aí um país muito melhor, não só para essa, quanto para as futuras gerações. Legal, professor, a gente já está no nosso tempo limite aí. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de Eu agradeço a atenção dos alunos, aos que participaram, aos que não puderam participar. Como falei, eu já me coloco à disposição. Acho que tem mais uma pergunta lá, né? Chegou lá agora. Leonardo, então, da UABA, vamos ver. Sou servidor de um órgão centenário que historicamente era centralizado em uma capital, e por ser centenário é carregado de processos ultrapassados e antiquados, defendido por pessoas que estão há muitos anos lá. Ocorre que há cerca de 3 anos este órgão abriu um braço aqui no interior, o que gera uma série de contrastes, tanto pela diferença de cultura do local, capital e interior, ou como pela idade dos servidores, já que aqui são mais novos e querem inovar os processos e ainda questões ligadas ao pensamento, que o interior não é realmente parte do órgão. O que falar sobre isso são questões totalmente ligadas ao que estamos falando. Outros também vivem essas realidades? Sem dúvida. Interessante aí, muito. Olha, uma instituição centenária, imagina só, tem coisas que são feitas ali há muitos anos, e tem aqueles que defendem assim, não, sempre foi feito assim, não pode ser mudado e não vai ser mudado. Aí chega um entusiasta, um jovem lá, passou no concurso, assumiu uma função, ele vê a necessidade de mudança, ele vê que tudo, que o mundo mudou, a informação é outra, os meios de comunicação, a velocidade, é tudo diferente. As pessoas têm outras exigências e ele quer mudar e não consegue. Infelizmente, é muito difícil mesmo. Agora,
tem que tentar, já o fato que ele fala ali, o órgão do interior não ser visto como uma parte da organização, já é um traço cultural, entenderam? Então é muito importante essa questão aí, e seria o caminho aí seria tentar implementar as mudanças. Outra coisa, vamos lembrar aqui de uma questão. Essas unidades do interior são culturas diferentes, então, de repente, pode ser um caminho aí de se adaptar à cultura local, melhorando, implementando, mudando, fazendo aquilo que é mais interessante. Mas eu fico à disposição também para complementar essa questão aí, peço até por gentileza, não só para você, mas para os demais, que mandem as questões através de mensagem também para mim, para que nós possamos discutir até com mais tempo, que nós possamos até trazer novos elementos para as respostas. Então, eu agradeço as questões e agradeço a todos que ficaram atentos e fico à disposição lá no fórum. Espero muito que vocês estejam gostando da disciplina. Quero dizer para vocês que foi preparada com muito cuidado, com muito carinho, para que vocês pudessem ter um conhecimento ampliado, um pouquinho mais o conhecimento que vocês têm sobre a questão da cultura. Agradeço muito a participação de todos e fico à disposição. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal, aí pela participação, então, e até a próxima.